Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre o Cadastro Ambiental Rural, Ferrogrão, segurança pública, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui e tentar informar a sociedade um pouco mais de temas que são importantes não só para o estado do Pará, ou região norte, mas para o Brasil como um todo. Obrigado mesmo. Senador, no último dia 6 de junho, o Senado realizou uma diligência no município de Melgaço, no Pará, para investigar crimes e abusos sexuais contra adolescentes e crianças. A gente tem aqui algumas informações antes de eu passar a palavra para o senhor sobre a situação de crimes sexuais no estado. Então, 2023 teve um aumento de 75% entre jovens de 10 a 13 anos. 6 em cada 10 são vulneráveis, 0 a 13 anos. São 3.648 casos ano. E Melgaço, município que recebeu essa diligência, tem o pior índice de desenvolvimento humano. Então, como que se deu essa diligência e quais os resultados esperados? Nós aprovamos aqui um requerimento na CDH e no último dia 6 estivemos lá, como você já relata, no sentido de colher informações, levantar depoimentos, não só da cidade de Melgaço, mas dos diversos municípios do Marajó. E chegamos até lá com esse objetivo. Ouvimos em torno de 7 ou 8 depoimentos, cada um mais dolorido do que o outro, né? Um negócio difícil, mas para o documento que nós queremos fazer, ou começamos a fazer, estamos fazendo o relatório nesse momento, é importante porque a gente precisa dessas informações direta da fonte, direta da família que foi vítima, direta até de pessoas que foram vítimas, né, desse tipo de crime, porque há um sentimento de que, por exemplo, o Pará, você acabou de mostrar um dado aí, né, o Pará teve em torno, a média nacional é 2.449 casos ano, né? E no Pará, no mesmo ano, a média foi 2.648. Isso aí dá 1.200 casos de diferença em relação à média nacional. Muito esquisito isso. Quando você parte para o arquipélago do Marajó, você tem um dado muito mais importante. Nós tivemos lá 550 ou mais casos só no arquipélago. Quer dizer, há uma incidência maior nessa região. E aí, você citou um outro caso do município de Melgaço, que é o pior IDH do Brasil, não é? Quer dizer, a miséria está sempre ligada à violência, ou vice-versa, né? A violência está sempre ligada às questões da extrema pobreza, da miséria. Vulnerabilidade, né? É muito grande e, às vezes, em função de tudo isso, há uma exposição maior, principalmente de crianças e adolescentes, e aí, né, o marginal aproveita para consumar seus maus intentos. Então nós queremos elaborar, estamos elaborando esse documento, digo melhor, né, vamos trabalhar em cima disso, na questão aqui governamental, nos ministérios, para a gente ter um trabalho melhor. E também vamos apelar à comunidade, né, criando nos 16 municípios grupos de trabalho que a sociedade pode, né, contribuir no sentido de que a gente tire essa chaga, né, daquela região que é tão linda, de um povo tão bom, mas de um povo extremamente carente. Então nós começamos um trabalho, vamos buscar o apoio institucional, não só aqui da CDH, mas também do governo, pelos seus diversos ministérios, no sentido de que a gente daqui para frente, né, toque isso com muita, digamos assim, muita força, porque nós precisamos acabar com esse tipo de coisa, erradicar isso do arquipélago e tentar diminuir esses dados do estado do Pará como um todo, trabalhando a família, a responsabilidade, trabalhando aquilo que as pessoas de repente esquecem que são princípios, valores, não é? Para preservação da família, porque é sempre na família que está acontecendo tudo isso. Agora, um dado da segurança pública do Pará, que foi positivo em 2023, foi a redução de 13,7% na criminalidade. Foi um total de 2.068 homicídios, ou seja, 327 menos mortes quando comparado com 2022. A capital, Belém, teve uma redução de 15%. Como que o senhor avalia a segurança pública? Porque a situação nos anos anteriores era muito ruim, os dados eram horríveis, não é? Então,
qualquer queda, qualquer diminuição da incidência de crimes, etc., tem que ser comemorado. Não é? Mas deixa eu te falar, o Pará, nesse mesmo período, foi o segundo em morte de policiais no Brasil, certo? Nesse mesmo período, o Pará foi o segundo estado em morte de policiais. Foi o terceiro estado em morte de pessoas por intervenção policial, não é? Então, temos que melhorar muito. Fazer investimento, ter inteligência. O que a gente sofre, não só no Pará, mas na região norte hoje, na Amazônia como um todo, é que lá virou a principal, e o Pará é a principal rota do tráfico, certo? Entra no estado do Pará, passa na região de Belém, nos portos, e de lá segue a droga para outros países. O Pará está muito bem localizado naquela região, trazendo a proximidade entre os outros continentes e assim por diante. Então, é um trabalho que precisa de receber uma atenção diferenciada aqui do Ministério da Justiça, da Segurança Pública, porque não tenha dúvida, o combate tem que ser forte. Todas as organizações criminosas do Brasil estão enraizadas no Pará e na região amazônica, utilizando alguma coisa que não se tem controle, que são os rios enormes. É muita água, muito lago, muita coisa grande. Tecnologia pequena, investimento pequeno, né? E isso significa a folga para o marginal agir, por crime organizado imperar. Agora, senador, no último mês de maio, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu por mais 90 dias o processo que trata da Ferrogrão, a ferrovia que vai interligar Sinop, no Mato Grosso, até os portos de Miritituba e Itaituba, no Pará. É verdade, nós já estamos rolando há uns 3 anos essa luta aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, quando o PSOL entrou com uma ação, o ministro Alexandre acolheu essa ação, mandou suspender o projeto e os estudos que estavam sendo elaborados no TCU e no Ministério dos Transportes. Foi muito ruim, porque você sabe que a região norte precisa construir sua infraestrutura. E a Ferrogrão é o principal projeto de infra do Brasil nesse momento. Até porque você vai puxar grande parte da produção do Centro-Oeste, Mato Grosso, jogar nos rios, né, nas hidrovias, para chegar nos portos da região metropolitana de Belém, no caso Barcarena, Vila do Conde, né, para de lá partir para o resto do mundo. Quer dizer, é um ponto estratégico ali. Então, a suspensão disso tudo para a gente está sendo um grande prejuízo. Vou te citar um exemplo só. Uma empresa que faria um investimento num dos portos, Barcarena parece que tem 7 portos distintos, entre públicos e privados. Uma queria fazer um investimento de 1,5 bilhão, que para a gente isso lá é importante, quantos empregos, enfim, a melhoria da infra ali. Ela parou até que se resolva tudo isso. Estou falando de uma só. E aí faz a continha com as outras empresas que operam ali. Não é fácil isso. Então, uma decisão aqui afeta muita coisa. Afeta o desenvolvimento do Brasil, mas afeta o desenvolvimento local e regional, a construção de infraestrutura, e é ruim. A gente compete forte, vai competir fortemente contra um lobby. Primeiro, o lobby ambiental, feito pelas ONGs, que usa partido político, que usa lobby dentro da justiça, do Congresso, de tudo, não é? A ONG é muito forte. Quem paga essa ONG? O capital externo. Não é? O Brasil é altamente competitivo no agro lá fora. Não é? Se deixar a gente solta aqui, a gente avança e aumenta essa competitividade. Quando você barateia o transporte da tonelada do grão, joga na hidrovia aqui, você, né, baixa esse custo e melhora a competitividade lá fora. Entendeu? Então, eles não querem que isso aconteça. Financiam a ONG faz isso, né? Se traveste aqui de uma ONG ambiental, que defende a natureza. E aí aquela história da musiquinha antiga, que era pega na mentira, né? Quem é uma ONG ambiental que apoia o modal rodoviário altamente poluente, utilizando combustível fóssil, né? Para uma que economiza quase 80% daquilo que é lançado de CO2 pelo modal rodoviário aqui. Quer dizer, você reduz a emissão, diminui uma série de coisas, acidentes que são um em cima do outro, em função da estradinha estreita, com um trânsito infernal.
você viajar lá e se preparar para ver tragédia toda hora, todo momento. Muito difícil isso. Então, quem resolve o nosso problema, além de você ter uma economia na emissão de gases de efeito estufa, economia na questão do transporte, segurança nesse transporte, é a ferrovia. Né? Essa questão ambiental que o senhor colocou agora é muito importante. Eu até gostaria de me aprofundar um pouquinho nela, porque é justamente por isso que há esse entrave judicial para a continuidade das obras. A gente tem uma arte aqui para mostrar para a nossa audiência. O que acontece então? O traçado planejado para Ferrogrão, ele passa numa área de proteção integral, que é justamente num parque florestal, aqui na região de Jamanchim. Então, como fazer para amenizar esses impactos ambientais dessa região de Jamanchim? O impacto aí é insignificante. Por quê? Porque ao longo de toda a sua trajetória, a ferrovia vem ao lado da rodovia. Né? Claro que uma rodovia faz voltas que uma ferrovia não pode fazer. E em função dessas voltas muito fechadas, a ferrovia tem que cortar reto. Não é? E aí pediram 862 hectares, numa região enorme. A utilidade disso não chega a 400, onde ela vai passar, não é? É muito mínimo. Mas o governo está disposto a compensar através de uma outra reserva, aumentando aí 51 mil hectares. Quer dizer, você tomaria, digamos, 400 hectares aqui para poder passar dentro uma ferrovia e reporia isso numa outra reserva ambiental em 51 mil, quer dizer, 50 mil vezes mais do que aquilo que, de repente, utilizou. Então, eu não vejo impacto significativo, não há justificativa. Esse é um lobby, o lobby internacional via ONG, partido, etc. O outro é o lobby da concorrência, né? De quem também está escoando a produção da região e quer continuar, e a rota é outra. A rota vai para Santos e a rota vai para Paranaguá, no Paraná. Né? Então, é uma batalha aqui dentro. O ministro fez um excelente relatório para poder proferir o voto. Né? Nos deu, inclusive, informações importantes sobre isso. Mas depois entregou para um comitê de solução de litígio. Cadê o litígio? Eu não sei onde é que está o litígio. O litígio estaria numa concorrência comercial de prestação de serviço de transporte, que é normal uma empresa que está aqui não querer que a outra funcione, né? Porque aquela outra também vai pegar um pouco dessa carga que ele produz e de repente não vai ter, digamos assim, aquele excesso de demanda de carga. Então, não vejo por que um Brasil daqui ser contra o Brasil de lá. Nós precisamos muito, e aqui essa região sudeste e sul está saturada. A vez de crescimento seria a região norte, com espaço, com potencial, com facilidades, com uma localização geográfica privilegiada. Senador, o senhor é autor do projeto que versa sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, inclusive sobre a natureza autodeclaratória dele. Conta para a nossa audiência sobre a importância desse projeto. Deixa eu lhe falar, o CAR no Brasil chegou a um montante de 7 milhões e 200 mil cadastros. Né? E todo mundo está fazendo um esforço grande, São Paulo, Paraná, o Pará também está fazendo alguma coisa. E agora que analisaram que o cadastro, ele já é por si só autodeclarativo, declaratório. Vamos lá. Mas ele não funciona plenamente como funciona a sua declaração de imposto de renda, correto? Você diz que ganhou tanto, está aqui o comprovante, fonte pagadora, e seu patrimônio certamente compatível com o que está lá. O governo aqui e acolá pode fazer, digamos assim, aleatoriamente uma análise na sua declaração, não é verdade? O meu projeto quer seguir a mesma filosofia da questão do leão, do imposto de renda. Porque nós não vamos ter gente e nem tampouco uma tecnologia que nos ajude a, primeiro, analisar, segundo, validar, um por um, certo? Um por um. Quer dizer, se tem estado aí o Mato Grosso, se continuar fazendo no ritmo que está fazendo, vai terminar daqui a 100 anos. Não é? E aí você pega, cada lugar, todo dia um servidor consegue fazer um cadastro. Se trabalhar dobrado, ele faz 2 por dia. Os governos têm limitações de contrato, né, por causa da lei prudencial, da responsabilidade fiscal, tem que manter ali. Então ninguém contrata. Fica
aquele monte de coisa ali e atrapalhando a economia que deveria estar rodando aqui, fazendo o Brasil avançar. Então, eu não vejo outra saída senão acreditar em quem está declarando, não é? E aqui e acolá fazer suas, digamos, investigações aleatórias. Caiu onde caiu, vai lá, confere, enfim. Uma outra coisa que eu preciso também é atrelar essa questão do CAR ao GEL, né? Porque há uma reclamação de que tem um CAR sobre o outro CAR e assim sucessivamente. Quando eu trago o georreferenciamento da Terra para dentro do CAR, não tem mais segundo andar, terceiro andar. Não tem que ficar aqui todo mundo junto. Porque o GEL, ele determina que o vizinho do lado seja de acordo com aquele limite. Então eu boto todo mundo aqui no térreo, né, e todo mundo se entende. Então a gente precisa resolver isso. Uma das soluções é você ter pelo Congresso Nacional uma legislação inteligente que desburocratize, facilite e faça alguma coisa rodar efetivamente. A outra é recurso para tecnologia, para a gente se modernizar. Não é? A Receita Federal se equipou e trabalha com tranquilidade. Aí você tem, em relação à Receita Federal, o CAR meia dúzia de gente. Não é? Quando você pega um paizão do tamanho do nosso e que a Receita Federal controla todo mundo, que tem aqui um servidor de internet que dá possibilidade real de fazer tudo, o CAR é muito pequeno. Então o governo tem que ter uma atitude. O Congresso precisa ter atitude. E eu estou tentando contribuir nessa direção com o nosso projeto de lei, que quer seguir essa filosofia. E falando sobre a educação paraense agora, a Advocacia Geral da União, em conjunto com o Ministério da Educação e o Estado do Pará, celebraram em março um acordo que garante o repasse de 900 milhões para a educação no Pará. Isso vai ser investido em obras de melhoria do próprio ensino e também valorização dos professores. Como que o senhor vem atuando aqui no Senado para fortalecer ainda mais a educação paraense? Veja só, o grande problema da educação paraense, da educação brasileira, quando você avalia um Estado, né, e o meu, infelizmente, é o pior nesse momento, quando eu misturo educação pública do ensino médio e educação privada, nós somos o 27º dos 27. Complicado isso, é doído, mas o grande problema não é dinheiro. O grande problema é gestão, não é? Esse é o problema do Brasil e do Pará em especial. Eu sou pedagogo também, compreendo um pouco disso, gosto desse debate. Hoje mesmo tivemos um bom debate na Comissão de Educação sobre o novo plano, né, um projeto de lei que está tramitando. Mas, Sérgio, inclusive você sabe que nós votamos aqui no Congresso Nacional o novo Fundeb, né? E o Brasil todo ano acrescenta um percentual a mais, porque a relação PIB, investimento na educação, estava um pouco abaixo daquilo que quem entende, né, comparando com outros países do mundo, estava inferior. Então, resolvemos levantar isso. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais investe quando você compara PIB e investimento em educação. Então, não vejo nesse momento sendo o grande problema dinheiro. O grande problema é gestão. Mas o dinheiro é o segundo, né? A gente precisa melhorar. Então, Pará recebendo uma quantidade de dinheiro dessa, eu espero que se faça bom uso. De que forma? Fazendo o que eu disse hoje no debate na Comissão de Educação. Priorizando, por exemplo, no ensino médio, o aluno não pode sair fora, né, sem dominar o inglês e o espanhol, que é aqui do Mercosul, além da sua língua mãe, né, a sua língua materna, que é o português. Mas quando você vai, o menino não sabe nem português. Como é que ele vai dominar o espanhol? Como é que ele vai dominar o inglês? Né? Ensinamos tanta coisa, mas não ensinamos aquilo que é essencial para esse garoto, que no segundo ano, no ensino médio, no segundo grau antigo, ele já começa a vislumbrar a possibilidade de trabalho. No meu tempo, quando eu saí do ensino médio, do segundo grau, eu já era técnico em contabilidade. Podia trabalhar, podia tirar um CRC, podia ir para dentro das empresas prestar serviço. Hoje você tira um filho, eu tenho 3, né, de dentro do colégio, e se o pai não sustentar, ele não sabe nada no sentido de trabalhar para se manter, para até ajudar a entrar na faculdade amanhã. Não é? Então, que o dinheiro seja bem utilizado. Trabalhando essa grade curricular que precisa ser corrigida, dar prioridade em matérias que são fundamentais, como a questão dos idiomas,
Né? O menino não sabe português, que é a sua língua mãe, não sabe espanhol, que é a língua da região, e não sabe inglês, que é o grande oceano, não é, dos idiomas, para você, então, avançar mundo afora. Não entende nada de tecnologia, não sabe nada, quer dizer, se a gente investisse na tecnologia, a gente preparava um cara desse para amanhã estar sendo disputado no mercado de trabalho ainda no nível médio, tá certo? Ainda no nível médio. E quanto à saúde paraense, como que o senhor avalia o acesso à saúde de qualidade, principalmente em áreas remotas, rurais e indígenas, e o que fazer para aprimorar ainda mais a qualidade? Separando a indígena, ela é feita por aqui, né, pelo governo federal, tem uma Secretaria Nacional de Saúde Indígena, SESAI, que tenta se virar como pode. Gasta muito dinheiro utilizando avião, contratando, pelejando. Toca, né? Não toca aquilo que se precisa. Com relação ao meu estado, vamos na causa básica da questão da saúde, que é o saneamento. O saneamento, lá no Pará, atende uma população insignificante em relação ao total. 2,38% da população paraense. 2,38%. Quem diz é o governo. Atende com esgoto, com saneamento, essa coisa toda. O resto não atende. Onde não tem saneamento, irmão, a saúde é violenta, né? Sofre demais. A gente, em vez de investir no saneamento e economizar na saúde, a gente investe na saúde e economiza no saneamento. Faz a coisa inversa. No dia que a gente mudar e enxergar saneamento como base, né, para se ter saúde, por quê? Qual é a relação aí do investimento? Para cada R$1 que eu ponho em saneamento, eu economizo R$9 na saúde, certo? Então tenho que dar água tratada, potável, e tenho que tratar esgoto, e não ser a céu aberto. A nossa capital é um lugar lindo, mas se você for lá, você fica preocupado em função disso. E aí as demais cidades, grandes ou pequenas, ou médias, ou as miudinhas, todas elas padecem disso. A gente não tem água tratada, toma água suja, não é? E a gente não tem esgoto. Então, um lugar desse, você não dá conta de atender o tratamento de saúde, porque a doença vem por todos os lados. Tem hospital regional. Vá lá no meu escritório de Belém, que você vai ter algumas pessoas, principalmente uma chefe, né, trabalhando o tempo todo para ajudar a viabilizar leito, ajudar a viabilizar cirurgias, exames, não sei o quê, consulta, médico, especialidades, etc, etc. Esse é o drama. Um dia, eu acho que os governos vão começar a enxergar a coisa da forma certa. Talvez se cansem disso e vão na causa do problema lá embaixo. Senador, esse ano o Senado celebra 200 anos da sua existência. Gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência quais são, na sua opinião, os pontos de maior relevância que passaram aqui pela Casa em relação ao Pará e também como o Senado pode continuar atuando para atender as demandas do seu Estado. Olha, em relação ao meu Estado, ainda está devendo, né? As coisas importantes do Pará. O Pará precisa resolver seu problema, digamos assim, de regularização fundiária, né? E eu tenho tentado, a Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual sou membro, vice-presidente, luto muito. Então, a Casa está devendo, o Congresso está devendo. Questão ambiental, né? Quando eu falo de questão ambiental, estou falando de política pública destinada à sustentabilidade. Eu não estou falando dessa coisa maluca, né, que de repente alguns setores da imprensa e outros e organizações e instituições sociais fazem disso bandeira de luta e política. Não, isso é uma coisa, as pessoas vão sempre fazer isso, mas eu estou falando de política pública correta. O governo, né, e aí a culpa também é nossa, porque o Congresso não bate de frente com relação a isso. Quando ele precisa de uma informação, ele, em vez de ir lá para dentro, conversar com a comunidade amazônica paraense, ou amapaense, ou amazonense, seja lá qual for dos estados lá de dentro, né, para sentir, né, entender e formatar política pública adequada. Não é? Não, eu contrato uma ONG e essa ONG vai lá e vem e me traz aqui e eu executo a política pública. E aí o governo comete injustiça, porque essas organizações não governamentais, ela tem o ser humano como um intruso naquele lugar. E eu nunca vou dar conta de fazer alguma coisa quando eu não levo em primeiro lugar a presença do elemento humano, né? O que é mais importante?
a lagartixa, né? O jacarezinho ou um homem, um ser humano, né? Ah, mas o homem está produzindo de forma inadequada, então temos que ajudá-lo a produzir de forma adequada, menos impactante, mas sustentável, não é? Ah, não, corre daí, sai daí, porque a lagartixa tem que ter um tratamento diferenciado. Não é assim. Isso é política de ONG. Política de governo é diferente completamente. Então o governo tem que ir lá para dentro. O Congresso precisa produzir, porque tudo que acontece de política pública começa num debate aqui dentro, não é? A gente ainda é um João Batista pregando no deserto. A gente não deixa, não pega leve não, pega pesado, para ver se um dia a gente consegue ser ouvido. A Amazônia só será um lugar digno de se morar, porque hoje é um lugar inóspito. Se você comparar os IDHs do norte, e a Amazônia vai além do norte, pega um pedaço do Maranhão, um pedaço do Mato Grosso, né? É um território que dá mais da metade do território brasileiro, né? Aí começa, não vou morar nessa região, porque os números que eu tenho, os indicadores que eu tenho, dizem que lá a vida é difícil, não é verdade? Então, a gente precisa consertar isso, né? E se não há uma espontaneidade por parte de quem governa, e eu não estou falando desse ou de outros governos, de todos, porque lamentavelmente foram, digamos assim, relapsos com a Amazônia, levaram gente para lá, hoje massacram, esmagam essas pessoas com algumas políticas ambientais, né, desumanas, né? Todos estão devendo à Amazônia um tratamento digno e uma política pública adequada para fazer isso. Então, eu tenho muito pouco para comemorar como produção do Congresso Nacional nas últimas décadas que pudesse realmente melhorar a vida não só no meu estado, mas em todos os meus vizinhos lá. Senador Zequinha Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto do Estado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para a gente estar sempre aqui comentando assuntos que eu tenho certeza que é do interesse da nossa Amazônia e do Brasil como um todo, porque não é porque o cara mora em São Paulo, não é porque mora no Paraná, não é porque mora em Santa Catarina, não é porque ali e acolá, mas todo mundo é brasileiro e quer que todo mundo viva bem. Não adianta eu viver bem se o meu vizinho vive mal. Estamos juntos, aí na hora que precisar nós estamos aqui à disposição. E meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado.